Para receber aqui esse abraço do Senhor em nossa vida. Então nos ajuda, Pai grandioso e Pai amado, a ouvir aqui a Tua voz essa noite mais uma vez. Acalma o nosso coração, nos ajuda a perceber aqui a Tua presença com a gente. Nos leva para casa depois a segurança também. Mas nesse momento pedimos que o Senhor fale com a gente por meio da Bíblia. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Maravilha, a gente fica até mais leve, né? Depois de cantar, depois de poder bater papo. E agora a gente vai para aquilo que é o mais importante que a gente tem aqui na nossa quinta-feira, que é um momento onde a gente tem a oportunidade de deixar Deus falar um pouquinho mais com a gente por meio da palavra. E o tema de hoje eu tenho certeza que todo mundo em algum momento já acabou passando por isso. Ou vai me dizer que nunca na sua vida você falou, recitou, ou talvez pensou nessa frase que você está vendo na tela. Se arrependimento matasse, isso já passou pela tua cabeça? Já se arrependeu de muita coisa na tua vida? Eu me lembro da coisa mais estúpida que eu já falei na minha vida. E se arrependimento matasse, eu já não estaria vivo por me arrepender de ter falado aquilo. Foi no auge da minha sabedoria de 10 anos de idade. Eu tenho um grande problema de ouvido, devido a um incidente familiar que a gente estava ali na época das férias reunido com os primos, naquela alegria, naquela bagunça, naquela piscininha de plástico na casa do vô. Meu avô, um cara muito animado, coitado, até hoje ele já vai fazer esse ano 96, eu não contei pra ele que ele foi responsável, porque eu acho que um dia que eu contar, talvez a gente antecipe algumas coisas aí pra ele. Mas ele naquele momento ali, tentando brincar com os netos também, ele pegou uma mangueira e começou a jogar água na gente e sem ele perceber, o jato d'água entrou bem no meu ouvido e me ocasionou um sério problema de perfuração de tímpano. Pô, o negócio foi poderoso. O negócio foi poderoso. Era lá no sul, água do sul. Era lá do Paraná. Levou um processo de infecção e eu tive uma série de problemas. Eu não pude, como criança, desfrutar uma infância plena no que se refere a diversões aquáticas por causa desse problema. Qual lado? Vamos falar do outro. É esse aqui. Esse aqui. Eu escuto um pouquinho menos do que o normal com esse aqui, mas
na época, como criança, a gente às vezes fica frustrado com muita coisa, né? Isso me impedia, por exemplo, de ir num parque aquático, de mergulhar na piscina sem um monte de cuidados. Até hoje, quando eu entro na água, eu evito mergulhar. Fiz cirurgia depois, quando já estava na adolescência, mas sempre entrando com tampão. No início do ano fui fazer uma consulta e aí o médico mostrou que o buraco abriu de novo, ou na verdade abriu um outro buraco no mesmo ouvido e me explicou que é por causa da minha rinite miserável, né? O ser humano é uma tragédia, né? Todo estragado, né? Tão novo, mas isso é um pecado, gente. Isso é um pecado. E como o meu nariz acaba ficando muito seco e às vezes tem muito problema de respiração por causa da rinite, disse ele que porque está tudo ligado, né? O canal auditivo, o canal respiratório, o ouvido encontrou uma alternativa para tentar respirar melhor, vamos dizer assim, aí abriu o buraco de novo. Ele falou, ó, não adianta você operar de novo, contanto que você não sai da tua rinite, senão você vai operar e vai abrir de novo. Mas eu me lembro, só contextualizando, né, eu fui lá na frente, voltei, mas voltando para a minha infância, eu me lembro que uma vez a gente foi para a gente estava num hotel e junto ali com os amigos que a gente tinha naquela época lá, o pessoal brincando na água e tudo mais, e eu naquela época estava sem o meu protetor de ouvido. E meu irmão mais velho desceu para a piscina, começou a brincar com o pessoal ali e tal. E já estava ficando um pouco tarde, o sereno já estava caindo, então o risco de ter problemas era ainda maior. E aí eu pedi para minha mãe, eu quero descer, quero ir lá na piscina, né, e tal. Ela falou, não, Thiago, você não pode, você vai ficar doente se você entrar na água. E eu me lembro da coisa mais imbecil que eu já falei na vida. Eu olhei para ela e no auge dos meus 10 anos de idade, aquele desejo incontrolado de brincar, eu falei, não, mãe, mas eu quero ficar doente. Como besta, né? Meu pai disse que o mal do besta é pensar que é sabido. Naquele momento eu não queria saber se eu ia ficar com dor de ouvido no meio da madrugada, eu queria aproveitar o momento. Felizmente minha mãe era um pouco mais sábia do que eu e não deixou exercer a autoridade materna e não permitiu que eu descesse, até porque depois ela ia ter que cuidar de mim no meio da madrugada, né? Depois que eu cresci eu fiquei pensando assim, gente, mas como que eu fui burro, né? Que coisa mais idiota que eu falei, ainda bem que minha mãe não deixou. Se arrependimento matasse, eu jamais teria dito aquilo ali. Logicamente que ao longo da vida a gente se arrepende de muito mais coisas do que simplesmente falar que você quer ficar doente. E eu tenho certeza que todo mundo aqui em algum momento já se arrependeu de algo que fez, de algo que falou, da maneira talvez como tratou alguém. E hoje a gente vai ter a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre o que a Bíblia fala sobre isso, sobre arrependimento. Mas antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. A dor é boa ou ela é ruim? Às vezes é bom. É ruim? Não é, gente. É boa. Por que ela é ruim? Ou por que ela é boa? Imediatamente é ruim, né? Sentir dor é ruim, mas depois você pode reconhecer que aquilo foi importante, mas naquele momento é um sofrimento. Interessante. Mais alguém quer complementar aí? Por que as dores às vezes ela é boa, mas às vezes também pode ser, quer dizer, às vezes ela é ruim, mas também pode ser boa? A dor física. A gente tem um exemplo aqui, vocês quando se lembram desse caso aqui do Anderson Silva, me marcou muito essa imagem de ver o pé dele balançando aí, que quebrou, ele sentiu muita dor. Tirando os masoquistas, né? Que sente prazer na dor, né? Aquela fratura foi bom. Se fosse bom, no lugar de caso dele, né? Aí vamos tirar o antes, né? Foi bom para ele. Sentir dor, é bom ou ruim? É ruim. É ruim. Foi Não, bom. é bom que mostra que tem alguma doença. Opa! A gente agora vai ouviu aqui a médica, tem gente que lida. Agora Entrou quase uma consulta. A dor ela pode ser boa por quê, Elisete? É porque mostra que tem alguma coisa ruim ali acontecendo, né? Interessante. Eu não sei se a gente tem aqui algum masoquista entre a gente.
que o masoquista é o cara que sente prazer na dor, né? Logicamente que dizer que a dor ela é boa não é no sentido de que a gente acha que ela nos proporciona prazer. E realmente, se eu tenho prazer na dor, nossa, que legal, eu quebrei a perna, fantástico, aí eu tenho realmente uma perturbação psicológica. Mas é verdade, a dor ela pode ser boa no sentido de que se ela não existisse, eu jamais teria a compreensão de que eu preciso resolver aquele problema. Imagina se você sofre um tipo de trauma, você bate, quebra a perna, como o Anderson Silva quebrou nessa luta aí, né? Ele teve uma fratura sinistra. Imagina que ele não sentisse dor. Qual que é a tendência natural do ser humano de reagir nas circunstâncias se aquilo não o incomoda? Já o outro pé. Ele vai deixando por lá. As coisas vão o quê? Acumulando. Imagina que ele não sentisse dor naquele momento, ou que você, quando, por exemplo, tem um machucado, mas aquilo a princípio não te atrapalha tanto, você vai levando. Qual que é a tendência natural das coisas? É piorar. Imagina, por exemplo, que você está aí no meio da noite com aquele desejo incontido de assaltar a geladeira. E tem o nome isso aí, Eliezer. Você não deu um tiro fatal. Vamos, então, já que a carapuça serviu aí, né? Vamos pegar o Eliezer, que ele é verdade, agora que eu me lembrei que ele já contou desse problema, né? E ele me contou que a Lisete fica ali fiscalizando. Acordo. Vamos imaginar que um dia o Eliezer, então, ele acorda no meio da noite e ele pensa, agora vai. Eu vou fazer aquele assalto à geladeira. E ele começa a sair de fininho, ele pensa assim, eu conheço a casa com a palma da minha mão, eu não preciso acender nenhuma lâmpada porque eu sei quantos passos eu preciso dar até a geladeira. E aí no meio do caminho ele começa na sua saga, até que ele se esquece que a Lisete, naquela tarde, enquanto ele estava fora, remanejou a mesa. E ele inconscientemente não se recorda disso e ele acerta com uma forte violência a canela na mesa. Ela está sentindo prazer na dor dele. Prazer. Ela gostou da ideia, né? Ela gostou, mas... Não é, não tá aqui, sabe por quê? Pior, quando eu volto, aí eu não posso mentir, ela fala, você foi aonde? A pergunta mais chata e dolorosa é essa. Você foi aonde? Aí eu... Mas vamos imaginar que o Eliezer, por ser um cara assim bem másculo, um cara viril, ele suporta ali, né? Ele... Não, eu tô enchendo a bola dele, Obrigado. E ele não demonstra, ele segura, ele reprime aquilo ali, ele vai, consegue, realiza o assalto à mão armada, à geladeira, consegue voltar silenciosamente para a cama e ele dorme segurando aquela dor. Ou vamos imaginar que ele nem sentisse aquela dor e de repente ele começa a perceber que os dias vão passando e a perna dele está ficando cada vez mais roxa. Mas até o momento que ele vê, o negócio está complicado demais. Ele vai ao médico e descobre que por alguma razão aquele incidente fez com que ele tivesse que amputar a perna. Caraca. Exagerei, né? Essa pessoa da noite, Nilson. Da virilidade passou com o cara amputado a perna. Da virilidade para isso, amputou a Tirando os exageros da situação, Ouviu, Serginho? Tá gostando? Eu tô envergonhado, cara. Tá envergonhado, né? Obrigado, viu, filho? se ele tivesse sentido dor e aquela dor tivesse incomodado ele, com certeza ele teria ido antes. Mas às vezes, por não ter sentido, a situação se alastra. A dor, ela é de fato muito ruim, porque ela machuca, ela incomoda, ela perturba. Mas se tem um aspecto positivo da dor, é que a dor nos faz ir atrás da solução para o problema. Quando a gente traz esse contexto, saindo do assalto do Eliezer à geladeira,
voltando agora para um aspecto espiritual, a gente percebe que muitas vezes, espiritualmente, a gente sente dor num sentido de culpa. E dentro desse contexto, esse sentimento de culpa, quando a gente faz algo errado, ele começa a tomar conta de nós. A pergunta é, isso é bom ou ruim? Bom. É bom. Eu acho que é ruim. Por que ruim? Porque aí você não tem a noção da salvação. Por que você está se culpando? A noção de culpa, ela é ruim porque ela me faz sentir uma pessoa miserável. Ela me faz ficar carregando aquele peso gigantesco nas costas. Mas ela pode ser positiva quando eu procuro encontrar a solução para esse problema. Quando a gente traz isso dentro do aspecto do pecado como sendo o maior causador de dor ao ser humano, muitas vezes a gente tem reprimido essa dor e carregado esse fardo pesado para nós mesmos. Eu me lembro que um professor dizia que o pecado é a única doença que nos faz fugir do médico. Porque às vezes a gente acha que consegue resolver o problema por conta própria. Mas esse sentimento de culpa, muitas vezes, ele vai destruindo a gente. Olha só o que a Bíblia fala sobre isso. Qual é o efeito de sentimento de culpa na vida da gente? Olha o que o salmista fala lá no Salmo 32. Salmo 32, verso 3. Está na página 398, obrigado. 391. Salmo 32, verso 3. Quem pode ler esse texto para a gente aí? Espera aí, só um pouquinho até todo mundo encontrar. Página 391 do Antigo Testamento. Beleza, pode ler. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Quem está falando isso é Davi. Ele complementa esse aspecto de sofrimento causado pelo pecado também no Salmo 38. Vamos ler o que diz aí. O Salmo 38 está 2 páginas depois. Salmo 38, verso 4. Depois dos versos 6 a 10. Quem pode ler para a gente aí? Primeiro o verso 4, depois o verso 6 a 10. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, exercem as minhas forças. Excedem as minhas forças. Verso 6 a 10. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito, e desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesmo já não está comigo. Olha o que Davi descreve fisicamente aquilo que ele estava passando. Ele fala que enquanto ele calou os pecados dele, enquanto ele foi tomado por esse sentimento de culpa, os seus ossos se secam. A sua mente se torna ansiosa, se torna desesperada, ele começa a viver com um sentimento de culpa gigantesco. Você pode pensar assim, mas o que esse cara fez para estar do jeito que estava? Se você ler a história de Davi no livro de 2 Samuel, se eu não estou enganado, por volta do capítulo 12, você vai ver que Davi ele começou a entrar numa avalanche espiritual de pecados. Começou com a ociosidade, diz que mente vazia é a oficina do coisa ruim, né? Davi começou com uma mente ociosa e terminou com uma chacina nas costas dele. Ele estava de bobeira onde não deveria estar, ele vê a mulher de seus soldados mais importantes
ele deseja, ele cobiça aquela mulher, ele comete adultério com ela. Aquela mulher engravida de Davi e agora tem que resolver o problema, porque todo mundo sabia que o marido estava fora. Ele chama o marido para tentar dar uma folga para ele, para ver se ele comparecia ali em casa, mas o cara era tão cheio de honra que ele coloca a submissão ao rei acima de estar com a sua mulher. Ele fala assim, não, como é que os meus companheiros estão lá na guerra e eu vou ficar na farra com a minha mulher? Nada disso. Aí Davi pensou, corno miserável, né? Nem para isso o cara serve. E Davi é capaz de dar sentença de morte na mão daquele que era um dos seus mais fiéis soldados, porque ele sabia, se o cara não vai para casa enquanto os amigos estão lá no campo de batalha, então eu tenho certeza que ele não vai abrir a correspondência. Dá uma carta para o seu general, que era o homem que fazia o serviço sujo, que dizia o seguinte, pegue Urias, que era o marido, coloca ele na frente de batalha. Ele não mata só Urias, ele mata mais um pelotão inteiro do exército, para tentar esconder o seu pecado. E depois ainda paga de bom moço, porque ele pega a viúva, olha que rei fantástico, né? Não, a gente tem aqui a viúva de um dos nossos melhores soldados, eu vou, como um bom rei, consolá-la agora, olha aí. E a nação fica pensando, caramba, meu rei é o cara, meu. Mas Davi conhecia Deus. E aquilo começa a incomodar. O Salmo 32 é uma das mais belas obras de arte da Bíblia, porque ele descreve a experiência dele enquanto ele está nesse sentimento de culpa. Até que ele é confrontado por Deus por meio do seu profeta, que fala, Davi, meu irmão, Deus sabe o que você fez. E ele perdeu o filho também por causa disso. Ele perde depois o filho, mas acima de tudo, ele perde o filho, mas com a sua consciência já em paz. Porque ele havia se livrado do sentimento de culpa. O sentimento de culpa ele é capaz de destruir a gente física, mental e espiritualmente. Enquanto a gente carrega o fardo da culpa, não há nada que possa ser feito, a menos que eu esteja disposto a me livrar dele. E aí que entra um aspecto interessante, porque só é possível se livrar do sentimento de culpa quando a gente vai até aquele que pode solucionar o problema. Se o pecado é a única doença que nos faz fugir do médico, o sentimento de culpa é o sintoma dessa doença que vem mostrando pra gente que desesperadamente a gente precisa de ajuda. E quando eu vou à Bíblia, eu vejo o que Cristo fala, olha o que ele fala lá no Evangelho de Lucas. Então, lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versos 31 e 32, está na página 53 do Novo Testamento. Olha o que Jesus fala. Quem pode ler esse verso para a gente? Lucas 5, versos 31 e 32. Na minha versão diz, e Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha que fantástico isso que Jesus fala. Olha o que diz também no capítulo 19, no verso 10. Está na página 69, algumas páginas aí para frente. Lucas capítulo 19, verso 10. Quem pode ler esse texto para a gente? Porque o Filho do Homem veio buscar a salvação, o perdido, e salvar o perdido. Jesus ele está dizendo que ele veio resolver o problema de quem precisa de ajuda. Jesus ele veio atrás de gente pecadora. Jesus ele veio atrás de gente doente, de gente cansada de lidar com o sentimento de culpa. Jesus ele veio solucionar o problema de quem sabe que precisa de ajuda. Às vezes a gente tem uma compreensão
de achar que a gente precisa ir até Deus depois que a gente melhora um monte de coisa. Tem gente que pensa o seguinte: não, depois que eu consertar isso na minha vida eu vou até Deus. Depois que eu parar de fazer isso eu vou à igreja. Pensar dessa forma é achar que você só vai no médico depois de resolver o teu problema. É mais ou menos você idealizar a seguinte situação: imagina que você está andando na rua, você é atropelado, você quebra a perna, fica todo ensanguentado e alguém chega para levar e botar você dentro da ambulância e você fala o seguinte: não, peraí, eu estou sujo demais para ir até o hospital. Onde já se viu eu ir no hospital com a roupa rasgada? Onde já se viu eu ir para o médico todo ensanguentado desse jeito? Isso é um absurdo. Isso é muitas vezes o que as pessoas fazem no que se refere a Deus. Se esquecem que, na verdade, o caminho é o contrário. Eu preciso ir até Cristo do jeito que eu estou, porque Ele nunca vai me deixar do jeito que eu estou. A Bíblia diz que Jesus veio atrás de gente problemática, de gente doente, de gente pecadora, de gente igual eu e você. A igreja nada mais é do que uma comunidade de pecadores, do que um hospital para enfermos, onde pecadores são bem-vindos, onde eu tenho a compreensão de que eu preciso de ajuda. É igual, já viu Alcoólicos Anônimos? O cara começa a reunião e fala: meu nome é fulano, eu sou alcoólatra. Eu tenho um problema. Eu estou aqui porque eu preciso de solução. A igreja não é um lugar, o corpo de Cristo não é um lugar onde pessoas perfeitas se consideram melhores do que outras. Ou não deveria ser. A igreja é um lugar de doente indo atrás de solução para o seu problema. São pessoas que reconhecem que precisam de ajuda. Mas pastor, eu não sou um cara tão ruim assim. Nunca matei, nunca roubei. Minto pouco. Nunca traí a minha mulher, nunca traí meu esposo. Será que eu sou doente também? É interessante quando a gente vai à essência do que é a natureza do ser humano. Todos nós somos pecadores na essência do nosso ser. Nossa natureza é ruim. E é por isso que a gente tem um vírusinho lá dentro que só sai quando a gente vai ao encontro de Cristo. Fala, Luiz. Até por pensamento a gente peca, né? Exato. É interessante que Cristo ele tira o pecado da esfera da ação e leva ao status de condição. Eu cometo pecados, eu penso pecados, eu realizo pecados porque a minha natureza é pecaminosa. Eu faço o que é ruim porque eu sou naturalmente ruim. E é exatamente atrás de gente ruim que Cristo vem. Ele vem atrás de doentes, porque o são não precisa de médico. Ele vem atrás de pecadores, pecadores igual eu e você. E aleluia porque ele vem atrás da gente. Aleluia. Pastor, Na verdade, ele vem atrás de todos, né? Exatamente. e como é que Deus convive assim, então, ele que vive numa esfera, atmosfera santa, conosco, que estamos sempre errando, pecando, como é que dá nisso? O senhor falou aí de Davi. Como é que Deus deve ter considerado Davi? Eu não sei, o senhor Davi sabe melhor do que a gente. Como é que Deus considerou Davi? Porque o homem que fez o que fez, o que o senhor falou aí, ele deve ter sido considerado lá embaixo por Davi, ou não, né, pastor? É interessante que Davi é apresentado na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Vixe. Tô bem rafita, né? Então se você pensa, um cara que foi adúltero, um cara que foi assassino, um cara que foi mentiroso, ele ainda é chamado de... Pô, quer dizer então que eu preciso fazer tudo isso para chegar no patamar de Davi também? Não, quer dizer que Davi tinha algo que nós às vezes não temos. Humildade. Para reconhecer que precisava de ajuda. Quando ele foi confrontado com o pecado dele, ele reconheceu que ele era pecador.
Um homem segundo o coração de Deus é um homem que tem um coração humilde para reconhecer. E Davi teve isso. É interessante que dentro desse processo, a gente vê que Cristo é sempre quem toma a iniciativa. Ele é quem nos busca, Ele é quem vai atrás do doente, porque a gente é um doente miserável que não quer nem sair de casa, não quer nem pedir o SAMU. E é por isso que Cristo tem que ir ao encontro do ser humano, e Ele sempre vai ao nosso encontro, nunca somos nós que vamos ao encontro de Deus. Porque naturalmente a gente quer fugir dele. Cristo trabalha como aquele médico da família, né? Ele é quem vai atrás do paciente. Algumas vezes ele tem que convencer que a gente está doente. Em alguns casos ele tem que convencer que a gente está doente. Porque a gente acha que não está. Existe um limite para esse arrependimento, porque a própria Bíblia nos diz que em determinado tempo tem as pessoas que não vão ser salvas. Não é verdade? Sim. Qual é esse tempo? A gente vai chegar mais ou menos a essa ideia um pouquinho mais para frente. Segura um pouquinho mais, haverá um momento em que Cristo terminar a obra dele no céu e se fechar a porta da graça. Nesse momento vai acontecer o pecado que é chamado de pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Que tem a ver com isso aqui que a gente vai ler agora. Por que ele é imperdoável? Não é porque é um ato absurdo que Deus não pode perdoar. É porque a pessoa não quer ser perdoada. Você está falando depois de Deve ser uma Deus, né? determinada circunstância. Sim. Eu acho que André está perguntando, talvez, agora. Quando é que ele não nos perdoa? Nesse momento. Quando a gente não quer. Exatamente. Certo? O médico só pode nos curar se a gente quiser a cura, né? Que for uma busca da cura. Muitas vezes a gente ouve o diagnóstico, Sim. mas não quer o remédio. Uhum. Isso me faz lembrar do ator Patrick Swayze, que teve câncer no pâncreas, e ele foi orientado diversas vezes que ele deveria parar de fumar. E ele fumou até o último dia da sua vida, porque ele entendeu que ele não queria parar de fumar, e acabou a história. Né? No caso do Davi, pastor Pedro, que é um pouco da história que eu conheço dele, depois de ele ter cometido todos os erros, o senhor falou que ele conhecia Deus. Muito mais do que ele conhecer a Deus, Deus conhecia ele. Algumas vezes ele pensava assim, no seu estado depressivo, eu sinto vontade de fugir, para bem longe, e voar, que ele dizia assim, quem dera eu tivesse asas para voar para bem longe, mas a resposta, como bom judeu, ele mesmo dizia, mas até lá o Senhor me alcançaria, né? Então, depois que essa relação de nós nos afastarmos de Deus, a gente começa a não entender muito qual é a vontade de Deus. Ele deu margem aos seus pensamentos até chegar onde chegou. Exatamente. Mas Deus não se esquece. Nada fica obscuro diante de Deus, né? Tanto que ele manda um homem chamado Natan para lembrar a Davi assim, ó, eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez. E é por isso que no Salmo 51, ele além de se confessar, ele também se arrepende. E é interessante que Deus ele vai dentro de uma perspectiva completamente diferente da nossa. É onde fala, eu sei o que você fez, mas eu estou disposto a esquecer. Mas eu só posso esquecer se você aceitar isso aí. A Bíblia mostra pra gente, a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco melhor o perdão de Deus em outras noites. Hoje a gente vai tentar entender um pouco mais sobre como é que é esse processo de arrependimento. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala pra gente no capítulo 2, no verso 4. Porque às vezes a gente acha que certas coisas vêm de nós mesmos. Mas é interessante que no processo de salvação, nesse processo de Deus solucionar a nossa doença, solucionar o nosso problema, todas as iniciativas, elas são única e exclusivamente divinas. O sentimento de culpa consequente do nosso pecado vem de nós. Mas a chance de fazer diferente vem de Deus. Página 125, quem pode ler pra gente o verso 4 do capítulo 2? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade
ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? A Bíblia fala pra gente que nós só podemos nos arrepender do que fazemos por causa de quem? Por causa de Deus. Por causa da misericórdia dele. Por causa da bondade dele. O profeta fala que a misericórdia de Deus é a razão pela qual a gente não é consumido, a gente não é fulminado agora. Mas ela se renova a cada manhã. A cada manhã Deus dá pra gente uma nova oportunidade de botar a mão na consciência e falar: filho, o que precisa mudar na tua vida? A bondade de Deus é o que me faz olhar para Ele e compará-lo comigo e pensar: eu sou uma desgraça. Eu preciso mudar. A dor, ela é ruim, mas ela pode ser encarada de forma positiva quando me faz aceitar a solução para resolver o problema dela. O sentimento de culpa, ele é terrível, mas ele se torna positivo quando ele me lembra que a minha consciência ainda não está cauterizada a ponto de não negligenciar o convite de Deus dizendo: filho, você precisa se arrepender. Deus, ele lança infinitos e constantes convites para que a gente se arrependa. Porque é a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento. Não é nada que eu faço ou deixo de fazer. É Deus agindo em mim, porque a iniciativa é sempre dele. Agora, dentro disso aqui, a gente precisa fazer uma separação muito importante. Existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Alguém sabe me dizer qual é? Remorso, você sente dor, mas não causa mudança. Arrependimento, você sente dor e causa mudança. Será que é só isso? Não, Acho que é. Mas você não pode ter até se arrependido, não? Consequência, né? Tem gente que tem medo da consequência, né? Opa, aí foi no ponto. Né? Imagina o Joãozinho no dia da prova. O Joãozinho vai fazer uma prova de matemática, equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, aquela mesmo que você ouviu, mas não lembra nada do que é. E até hoje se pergunta no por que você ia usar aquilo na sua vida. E até hoje teu professor não te deu uma resposta convincente do porquê que você aprendeu aquilo. Mas Joãozinho está fazendo a prova de matemática, a fórmula de Bhaskara. Ele não se lembra da fórmula de Bhaskara, mas ele se lembra que o Zezinho que está do lado dele sabe. E num lampejo de desespero, o Joãozinho olha para fazer uma consulta rápida à prova do Zezinho para lembrar que a fórmula de Bhaskara é mais ou menos... Não fugiu também. Estou igual o Joãozinho. Troca o sinal do B, mais ou menos, raiz de delta menos 4AC sobre 2A. Quanta gente inteligente. Olha, né? Que beleza, nem tudo foi perdido aí. E aí ele se lembra daquilo ali, só que ele descobre que o professor viu ele fazendo aquilo ali. E então o professor confisca a prova do Joãozinho. Fala: Joãozinho, você estava colando, você vai tirar 0. Joãozinho, num ato de clamor, tristeza, ele chora, ele esperneia, ele fala para o professor dar a ele uma segunda chance. O professor, então, movido por aquela cena, ele devolve a prova para o Joãozinho. Mas aí na questão seguinte, Joãozinho também não sabe de nada. Como é que ele vai achar a soma dos quadrados dos catetos? Que é Teorema de Pitágoras, né? Olha aí, nem tudo foi perdido aí. E aí, qual que é a tendência natural do Joãozinho? Está reprovado. Por quê? Perfeito! Copiar de Não novo. sabe nada, vai estudar, Vai olhar de novo para a prova da É, vai colar de novo. Joãozinho, ele estava arrependido ou ele teve remorso quando o professor pegou a prova dele? Remorso. Remorso tem a ver com medo pela consequência. Onde a pessoa às vezes pode até deixar de fazer, mas porque ele tem medo de ser pego fazendo.
O verdadeiro arrependimento ele tem a ver com tristeza, mudança de rumo. É o cara que, independentemente do professor devolver a prova, quando o professor fala, Joãozinho, vem cá, ele fala assim, professor, foi mal, realmente eu estava colando, eu mereço 0. O verdadeiramente arrependido, ele está disposto a, se necessário, encarar as consequências dos seus erros, porque ele tem tristeza por aquilo que ele cometeu. Isso é arrependimento. É tristeza com mudança de atitude. Essa é a grande diferença. A Bíblia, ela mostra pra gente isso talvez de uma forma mais detalhada. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Está lá na página 150. Então, Tiago, quer dizer que quando eu incorro no mesmo erro, eu não me arrependi? Não necessariamente. Quando eu tenho simplesmente o medo pela consequência, isso é remorso. É possível que eu me arrependa de um pecado, peça perdão para Deus, Deus me perdoe, e eu, por ser frágil e falho, eu caia no mesmo pecado. A grande diferença está na forma como Deus encara. Porque Deus não encara aquela como sendo uma reincidência, Ele encara como sendo a primeira vez, porque Ele perdoa o meu pecado. Ele esquece. Ele esquece. Logicamente que não é a desculpa para eu cometer esse pecado de novo. Mas Deus sabe, Ele fala, filhinhos, eu escrevo para vocês não pequem. Mas, se você pecar, você tem um advogado. Ou seja, é onde eu luto para não cometer de novo, porque eu sei que aquilo vai desagradar a Deus. Mas eu ter também essa disposição em cometer e pensar o seguinte, cara, de novo eu estou fazendo isso. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já cometeu o mesmo pecado inúmeras vezes. E várias vezes comete e fala assim, eu não vou fazer isso de novo. E no outro dia está fazendo igual ou pior. Porque tem a ver com a nossa natureza. Graças a Deus que Ele ainda coloca na cabeça da gente o seguinte, eu ainda preciso pedir perdão. O problema está quando eu penso assim, quer saber, já fiz de novo, então que se dane, não vou mais me arrepender disso. Aí está o problema. Pastor, quando a gente reconhece que a gente está pecando, é o Espírito Santo que está falando para a gente? Sim. Porque Ele é quem fala por meio da nossa consciência. Jesus, Ele fala que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que a gente tem consciência ainda hoje que nós somos pecadores, que precisam de ajuda. O que o Espírito Santo faz? Me lembra que eu preciso aceitar que Cristo vem resolver o meu problema. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Pastor, Pode falar. Um dos caminhos para a gente evitar errar no mesmo ponto, talvez seja fazer um exercício. Sim. Certo? Um exercício contra. Porque nós temos duas naturezas. Se a gente alimenta mais uma natureza, é óbvio que essa natureza vai prevalecer. Uhum. Se é a outra, é lógico que a outra vai prevalecer. Então, não quer dizer que se a gente quer que erre, se arrependa, aí não quer dizer que a gente não possa voltar a errar. Mas quando você tem um exercício ali, alimenta mais a natureza espiritual, isso vai ser um indicativo para que você, quando for errar, você saiba que ali é um ponto fraco, talvez você evite. Você vai cair uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas pode ser que você não caia mais. A Bíblia traz histórias assim, né? É verdade. Que comprovam. O apóstolo Paulo, ele fala aqui pra gente, quem pode ler pra gente o verso 10? Capítulo 7 de 2 Coríntios, página 150. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesado, mas a tristeza do mundo produz morte. Você vê a diferença? O que Paulo está dizendo em outras palavras? A tristeza que nós temos por aquilo de ruim que a gente faz, aquilo que nos incomoda, caramba, fiz isso de novo. Deus, Ele coloca em mim esse senso, esse desejo por arrepender-se. E esse senso de arrependimento, ele me leva para buscar o quê? A
salvação. Que a ninguém traz pesar, porque a salvação nos deixa leves. É o que Cristo fala: pegue o meu jugo, que é suave, o meu fardo é leve. Mas ele fala que a tristeza do mundo produz morte. Essa tristeza é o remorso. É a tristeza não pelo mudar, pelo desejo de mudar, mas a tristeza por ter sido descoberto. Pode falar. Só para perguntar, porque Sim. o significado de remorso pelo dicionário não é bem esse. Não sei se tem um significado espiritual Sim, diferente. seria mais ou menos dentro desse Porque no contexto. dicionário eles são tratados como sinônimos. Em muitos casos, sim. Dentro dessa perspectiva bíblica, o remorso tem a ver com esse... É como se a gente fosse pegar o verdadeiro sentido de arrependimento do que Deus espera de nós. Eu posso me arrepender de muitas coisas. A questão é, por que eu me arrependo? Se a gente fosse separar dessa perspectiva, o arrependimento bíblico é aquele que eu fico triste por ter feito e não quero mais fazer de novo. O remorso é, puxa vida, me pegaram fazendo, então se me virem de novo fazendo isso vai dar ruim. Eu posso até às vezes deixar de fazer, mas pela intenção errada. O exemplo é o Judas. Por exemplo, é Judas. E o remorso também, ele não se perdoa. A pessoa que tem remorso, ela não se tinha essa visão perdoa. do remorso, da pessoa não se perdoar, né? Exatamente. Ela não se perdoa. Na verdade, em muitos casos, ela nem acha que precisa de perdão. A única coisa que vai fazer diferença é ele ter uma nova oportunidade. Opa, eu tenho a mesma oportunidade sem a chance de ser pego, eu faço de novo. O arrependimento sincero pode ser que a pessoa cometa o mesmo pecado por um sentimento de fraqueza. Mas no seu interior ele tem aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso... Mas ele pode até fazer. No remorso o cara pensa assim, tô nem aí, eu quero é fazer mesmo. Eu só tenho medo se alguém vai descobrir que eu estou fazendo. O arrependimento bíblico verdadeiro, ele é acompanhado de uma mudança de mentalidade. Olha o que o provérbio fala pra gente, o sábio Salomão, a gente já está indo para a parte final. Pastor, Fala. Perdão, a Sandra tinha uma pergunta, pode falar. Assim, eu falo assim, pastor, um exemplo. Às vezes a gente fala assim, uma pessoa teimosa, ela sabe que ela tem que mudar, ela tem que ter outro comportamento, se é doente tem que se tratar. Aí, vou botar um exemplo, eu falo para ela, explico, e às vezes você perde a razão naquele momento, fala uma coisa ruim, mas na hora, meu Deus, me perdoa porque eu falei isso. Porque ela é uma pessoa teimosa, porque ela é uma pessoa de cabeça dura. Mas eu espero que o Senhor coloque no coração dela alguma coisa. Esse é um arrependimento, entendeu? Que às vezes acontece. Sim. Né? Eu estou me arrependendo, porque eu quero tanto que aquela pessoa veja que ela tem que seguir um outro caminho, que ela tem que procurar uma outra E esse aspecto que relação. você mencionou, ele faz toda a diferença. Quando eu peço para que Deus mude a forma dela de pensar. Exatamente. Por quê? Ser humano não converte ninguém. Eu posso convencê-la. Eu posso dar para você o argumento intelectual do perdão, do arrependimento, do sentimento de culpa. Mas a conversão, o que é conversão? Mudança de rumo. Mudança de sentido. Isso só é possível em Deus. Por meio da direção do Espírito Santo. É Ele que coloca a mão na consciência do camarada e ele pensa, cara, é verdade, eu estou dando murro em ponta de faca. Eu estou dando cabeçada na parede. O Espírito Santo me faz chegar a esse verdadeiro arrependimento que a gente vai ler aqui em Provérbios. Olha o que o sábio Salomão fala. Provérbios 28, verso 18. Quem pode ler pra gente? o que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Você vê que há uma diferença muito clara naquele que continua no caminho errado. Ele sofre a consequência dos seus atos. A Bíblia ele fala pra gente que, eu acho que até nem... Deixa eu ver se tem um outro verso que tem mais a ver com isso.
Perdão, é o verso 13, confundi. Esse verso tem a ver também, mas o que eu queria aqui, eu até vou corrigir ele depois, é o verso 13. O que o arrependimento nos faz fazer? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que o arrependimento nos leva a fazer? Ele nos leva a confessar. O que é o confessar? É quando eu falo para Deus aquilo que Ele já sabe, mas no sentido de alguém que precisa de ajuda. Se a gente voltar à história de Davi, a gente vai ver que foi exatamente isso que ele fez. O Salmo 32, ele fala, o verso que ele tirou: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos eles foram secando, meu corpo padeceu. Então eu confessei. O confessar é quando você declara para Deus. E aqui a gente precisa fazer um pequeno parênteses. O declarar para Deus não é declarar de forma genérica, não. É literalmente chamar o seu pecado pelo nome. Senhor, o Senhor sabe que eu fiz isso aqui, que eu desejei isso aqui, que eu realizei isso aqui. Eu estou arrependido de ter feito isso. Eu quero que o Senhor me ofereça perdão. O que encobre a sua transgressão, ele jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. E aqui a gente vê uma progressão nesse aspecto. É porque como é que a gente consegue resolver o nosso problema? Primeiro a gente precisa ter a percepção. Perceber que temos um problema. Em segundo, a gente precisa se arrepender. Essa percepção é o sentimento de culpa. A percepção é o sentimento de culpa. Se ela não me leva ao arrependimento, não adianta nada. Mas quando eu sou levado ao arrependimento, esse arrependimento, ele produz em mim confissão. Eu declaro para Deus. Aí traz leveza. Aí eu experimento. Eu faço o meu pedido de perdão a Ele. Eu confesso e falo: Senhor, eu não consigo resolver isso por mim mesmo. Eu preciso da Tua ajuda. E apenas depois que eu confesso o meu pecado, que eu peço para que Deus, que é o principal, ofendido com o meu pecado, aí eu consigo experimentar reparação, restauração, perdão. Todo esse processo no Salmo 51 você encontra. Onde Davi, e você encontra ainda um passo além, que é o sentimento de quem tem perdão, que ele não consegue guardar aquilo só para ele. Ele fala: eu vou cantar a tua salvação, vou falar para os outros a tua salvação. Isso é o que Deus oferece para a gente. Eu quero terminar lendo o último texto dessa noite. O que Deus quer para a gente? Olha o que Deus espera. 2 Pedro, perdão, capítulo 3, verso 9, está lá já na parte final da Bíblia, está na página 195 do Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, olha o desejo de Deus para a gente. Quem pode ler esse texto para a gente? Esse é um dos meus textos favoritos da Bíblia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha que verso fantástico. Pedro fala isso no contexto da volta de Jesus. A gente vai um dia estudar um pouco mais sobre a volta de Jesus. Mas o que Pedro está dizendo? Que, em última análise, não somos nós que esperamos Jesus. É Ele que nos espera. Porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele espera que prepare o banquete. Para a gente estar no reino completo. Né? Antes da gente cantar, eu quero perguntar para você nessa noite. Existe algo que talvez
está te tirando o sono? Tem algo que talvez está se sentindo, fazendo com que você sinta esse sentimento de culpa? Existe um pecado não confessado que tem secado os seus ossos? Nessa noite Deus ele quer te oferecer restauração. Nessa noite Deus quer te oferecer leveza. Ele quer que você coloque sobre Ele o peso do seu pecado e quer que você saia com a leveza da graça sobre os seus ombros. Deus hoje quer que você confesse. Não precisa confessar para mim, não precisa confessar para Eliezer. Você precisa confessar para Deus. Para que você experimente essa leveza, essa paz que excede todo entendimento. A gente vai cantar agora. E depois de cantar a gente vai orar. Vamos cantar o 375. A gente viu sobre sentimento de culpa, sobre pecado, sobre confissão. E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem algo diferente para confessar a Deus. A gente vai orar juntos, mas enquanto a gente ora, eu quero que você silenciosamente conte para Deus aquilo que talvez hoje Ele está te convencendo a mudar, a fazer diferente. Confessa para Deus aquilo que Ele tem te mostrado que talvez não seja a plena vontade dEle.
aquilo que talvez você está cansado de tentar resolver por conta própria. Que você precisa da ajuda dele para sair daqui talvez um pouco mais leve. Vamos orar, feche seus olhos. Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos e desamparados com essa dor terrível que muitas vezes nos aflige. Às vezes a gente fica com o coração em frangalhos, esfacelado pelo sentimento de culpa, porque muitas vezes a gente está cansado de repetidas vezes incorrer no mesmo erro. Pai querido, a gente hoje está aqui reconhecendo que é pecador, que é doente, que precisa de médico, que precisa do médico dos médicos, que é Cristo. Senhor, que a Tua bondade hoje mais uma vez nos faça reconhecer que somos pecadores e que precisamos de ajuda. Que o Senhor nos leve a uma profunda tristeza pelos nossos pecados, por aquilo que temos feito declaradamente contra a Tua vontade, ou aquilo que temos às vezes por fraqueza nossa repetidas vezes cometido. O Senhor conhece o que é, o Senhor sabe a luta que temos enfrentado. Hoje a gente te confessa isso, confessa os nossos desejos pecaminosos, as nossas atitudes, pedindo para que o Senhor tire de nós o prazer de fazer isso. Que o Senhor nos ajude a começarmos uma nova caminhada em Ti. Tendo a certeza, Senhor, de que os nossos pecados serão perdoados em Cristo. Tendo a certeza de que Ele recebe o nosso fardo pesado, nos dá o seu fardo leve e o seu jugo suave. Dá-nos a Tua graça hoje, Senhor. Amém. Que possamos experimentar salvação e uma mudança completa em nossa vida. É o que te pedimos no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos,